Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 1º de julho de 2023, estamos encerrando a 12ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 17. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o oficial romano, veja o que foi que ele disse, ele faz um pedido a Jesus e Jesus diz que vai atender. Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Então, percebam a humildade do centurião. E a gente vai lembrar, amados irmãos, o que diz na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus rejeita aos soberbos e dá tudo aos humildes. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos entender que não é por mérito, mas pela graça que somos salvos. Vou repetir? Não é por mérito, mas pela graça que somos salvos. E assim, amados, no Evangelho de hoje, o centurião romano apresenta a Cristo dois itens importantes para receber a graça de Deus. Primeiro, a fé, e segundo, a humildade. A fé, amados irmãos, ela nos faz dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a humildade nos faz viver na prática o que professamos, através da fé. Vejam, porque uma coisa é eu professar a fé, outra coisa é eu viver a fé que eu professo. Então, que nós tenhamos, amados irmãos, a fé suficiente para dizer que cremos em Cristo, lembrando aquilo que São Pedro diz: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Pedro que disse que Jesus é o Messias, negou ele 3 vezes. Então, é preciso não só ter fé, assim como Pedro teve, mas é preciso viver na prática aquilo que nós acreditamos. Ou seja, é preciso ser humilde, amados irmãos,
para fazer a vontade de Deus, ou para viver a fé que nós professamos. E até assim, amados, que tenhamos a fé suficiente para acreditar. Vejam, assim como Pedro, né, que disse: Tu és o Messias. Mas também tenhamos a humildade necessária para colocar em prática aquilo que nós professamos pela fé. Então recordem aquilo que nós repetimos, principalmente nos nossos evangelhos. Que Deus nos dê, humildade para escutar a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. E é claro, amados irmãos, tudo isso, a sabedoria vem justamente a partir da nossa humildade, porque sem humildade a gente não vai saber colocar em prática a palavra de Deus e a nossa vontade vai ser o mais importante. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.